batalha econômica. Divergência para com a esquerda não é uma divergência econômica, num sentido público, mas sim uma guerra cultural, na medida em que são visões de mundo absolutamente incompatíveis, inconciliáveis. A esquerda, ela, de modo geral, e o documentário, eu acho que torna isso absolutamente inconfundível, torna isso absolutamente claro. Não vê apenas aquilo que não quer ver. A esquerda, ela sempre coloca o coletivo como primazia. Seja este coletivo o partido, o Estado, uma classe social, ou seja, há sempre uma mentalidade grupal, há sempre uma mentalidade de grupo, aonde o coletivo se sobrepõe ao indivíduo. E, portanto, o indivíduo, neste pensamento, neste modo de pensar, o indivíduo ele é sacrificável em nome desse coletivo. Ao passo que pensarmos pelo viés liberal significa exatamente o contrário, ou seja, pensarmos pelo viés liberal implica necessariamente nós concebermos uma sociedade onde há uma primazia do indivíduo sobre esse coletivo. E aqui apenas e rapidamente lembrando uma célebre frase da filósofa russo-americana que justamente fugiu destes horrores que nós vimos no documentário, Ayn Rand. Ela nos diz que a menor das minorias é o indivíduo. E, portanto, você só defende minorias se você tem a consciência de que defende o indivíduo. Suplantar o indivíduo em nome de algum coletivo, seja um coletivo estabelecido por questões sexistas, seja um coletivo estabelecido por questões raciais, étnicas, portanto, não defender a menor das minorias, defender o indivíduo. E é exatamente isso que nós precisamos entender. E aí, o pensamento de esquerda, ele vai seguir, como eu organizei aqui a nossa fala, são 40 minutos, é um tempo muito curto, mas eu vou tentar sintetizar as minhas anotações. Eu vou trabalhar sobre 3 eixos temáticos para entender como é que funciona o pensamento de esquerda e por que esse pensamento é hegemônico no Brasil, em especial nas universidades. A primeira questão diz respeito ao monopólio da virtude, ou seja, como trabalha o pensamento esquerdista. O pensamento esquerdista, ele agora para si o monopólio da virtude, na medida em que ele captura o discurso da defesa dos pobres. Isso é muito interessante, o modo como funciona esse pensamento. Só o esquerdista defende os pobres. Só o esquerdista toma para si a defesa daqueles que são economicamente desprovidos. E todos os demais que não comunguem com o seu modo de ver o mundo, com a sua interpretação de mundo, esses são perversos. Esses são pessoas absolutamente malvadas, chutam criancinhas, esmurram velhinhas, ou seja, queimam cachorros, ou seja, qualquer um que não comungue com o mundo, com a visão de mundo da esquerda, portanto, passível de todas as calúnias, todas as agressões, e é reputado a pessoa mais perversa do mundo. Então, essa é a primeira estratégia do pensamento esquerdista: tomar para si o monopólio da virtude. Daí porque eles costumam se adorar como pessoas do bem. Percebe? Essa é a questão fundamental. Quem é de esquerda é do bem. E quem é de esquerda, vejam como a manipulação das palavras.
eles se auto-intitulam progressistas. Observem isso. Progressistas como? É isso que nós vimos? A morte de milhões de pessoas, isso é o progresso? O pensamento de esquerda não conseguiu produzir prosperidade em lugar nenhum do mundo. Aonde foi implantado, gerou miséria e morte. Mas eles capturam a palavra progressista e se auto-intitulam progressistas. Portanto, é muito interessante como funciona esse monopólio da virtude. E dá prestígio político eleitoral no Brasil isso. Dá muito prestígio político eleitoral. Por quê? Porque na medida em que eu capturo a bandeira da defesa dos pobres e só eu tenho a possibilidade de defender os pobres, ninguém mais defende, todos são perversos, porcos capitalistas, sanguinários, espoliadores, opressores. Então, o pensamento é absolutamente maniqueísta dessa forma. Não existe qualquer possibilidade de que sejamos equivocados, né? Sempre o outro lado é o inimigo a ser extirpado e só nós carregamos as boas ideias. Nós prometemos a um eleitorado promessas das mais crescentes possíveis, na medida em que é construída a crença de que o Estado tudo pode, como se a riqueza não precisasse ser também produzida, como se a prosperidade fosse algo fácil de se obter. O Estado tudo pode. Portanto, basta dizer que o Estado propiciará casas, o Estado propiciará educação, o Estado propiciará alimentação, o Estado propiciará saúde. E as promessas vão se multiplicando, as promessas vão se tornando absolutamente inesgotáveis e cada vez mais intensas. E vai havendo um descolamento da realidade econômica cada vez maior. Não interessa discutirmos como a riqueza é produzida. O que interessa é a prosperidade futura. Mas é exatamente isso. Por que o discurso, portanto, ele sempre é um discurso muito cativante? Porque ele sempre promete um paraíso futuro. Ele sempre promete uma conquista idílica lá na frente. Mesmo que por hora precisemos fazer alguns genocídios, mas lá na frente nós vamos conseguir. Então todos os pecados, todas as mortes, todos os genocídios que nós vimos no filme, esses são, digamos assim, meramente pontuais e contingenciais, porque lá na frente, nós conquistaremos o paraíso proletário e será justificado. Esta é uma forma, portanto, que torna o discurso muito atraente. Eu não explico como criarei riqueza, eu apenas apresento a promessa. Eu vou lhe dar casa. Como esta casa será construída e o que será necessário e quem será espoliado da sua propriedade para que essa casa seja construída, isso não precisa ser explicado. Isso não precisa ser discutido. Portanto, isso basicamente pode ser classificado como pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? É o pensamento aonde eu apresento consequências desprovidas das causas. As causas não me interessam. Eu só miro nas consequências, eu só miro no resultado. Como cheguei àquele resultado ou como chegarei àquele resultado, isso não interessa. Isso é tão fácil de ver o prestígio político que dos 32 partidos políticos que nós temos, nós podemos dividi-los no arco partidário, no espectro político brasileiro, nós podemos dividi-los entre partidos de extrema esquerda e centro-esquerda. No Brasil não existem partidos sequer de centro e muito menos ainda partidos de direita. Em qualquer lugar do mundo minimamente razoável,
A social-democracia, ela é classificada como centro-esquerda. Então, todo o pensamento europeu, por exemplo, toda a estrutura de pensamento europeu coloca a social-democracia no espectro político como centro-esquerda. No Brasil, infelizmente, e para digamos assim, a degeneração da nossa democracia, o nosso espectro político, a nossa régua política, ela está tão à esquerda que outro dia eu li uma nota do PCO. O PCO já não é mais um caso do partido político, isso é uma questão psiquiátrica, né? Uma nota do PCO, aonde o PCO acusava, naquela nota, eu já nem me lembro por que razão, mas acusava o PSTU de ser um partido vendido à direita. Então, quando o nosso espectro começa a se colocar nesses termos, isso é muito ruim para a democracia. E na régua política brasileira, a régua foi levada tão à esquerda que hoje, no Brasil, o PT é mais ou menos o centro do espectro político brasileiro e principalmente do espectro político partidário. Ou seja, o PT ele se torna o centro, sendo, portanto, à esquerda aquilo que está como o PSOL, como o PSTU, como o PCO, ou seja, portanto, qualquer partido que não comungue das ideias petistas é classificado na nossa régua política como direita, o que é, no mínimo, o desconhecimento total, completo, absoluto daquilo que vem a ser, do ponto de vista das classificações políticas, o pensamento de esquerda, centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita, e assim sucessivamente. Teria várias outras questões para a gente abordar em relação a essa temática do monopólio da virtude, mas o tempo é curto. Eu vou encerrar simplesmente esse tópico, lembrando, portanto, que esse monopólio da virtude nos impõe a ideia de que, claro, quem comunga dessas ideias, portanto, quer construir um mundo melhor. Quem comunga dessas ideias comunga por um mundo... comunga por um mundo melhor. E, portanto, pratica muito o discurso da tolerância, né? É muito interessante isso. Aquele pessoal, digamos assim, do bem, gosta muito de conversar sobre a diversidade. Eu acho muito interessante isso. Mas, na prática, nós observamos o quê? É a diversidade desde que você fale exatamente aquilo que eles estão querendo ouvir. Quando o discurso não é o que você, digamos assim, não é o que eles querem ouvir, aí você, assim, é o homofóbico, é o opressor, você é, de alguma forma, suprimido e, por vezes, até fisicamente, no espaço acadêmico. Basta nós lembrarmos que na segunda-feira passada, não essa, na segunda-feira anterior, um evento semelhante a esse, onde haveria o lançamento de um livro que trataria sobre as UPTs, foi invadido pelos estudantes de História da UERJ e fisicamente encerraram o evento, ou seja, impediram aos gritos de fascista, e é muito interessante isso, né? A distorção. Você extingue fisicamente a possibilidade de manifestação do outro, mas utilizando o que? A expressão de que o outro é fascista. Você não. Invadir o evento, impedir fisicamente o evento, isso é absolutamente normal, porque, na verdade, claro, sim,
as minhas ideias, que são as ideias de defesa do povo, eu posso tudo em nome do povo. Nós vimos no documentário. O outro eixo é a questão da infiltração gramsciana nas universidades. Eu peço a todos vocês, se não leram, leiam Antônio Gramsci, porque a necessidade. Gramsci, num determinado momento, Gramsci para o Partido Comunista Italiano, percebe que não vai conseguir repetir o processo revolucionário, então Gramsci faz o quê? Gramsci abdica do processo revolucionário pelas armas. E, portanto, para sintetizar o pensamento de Gramsci, vamos aqui dizer que é fundamental conquistar os corações e mentes. Ou seja, é fundamental, portanto, através de uma imposição de um pensamento único, um pensamento hegemônico, intermediado pela intelectualidade, conquistar todos os campos possíveis e imagináveis. E, evidentemente, já que a questão se pauta na intelectualidade, é extremamente importante uma dominação do ambiente acadêmico. Dominar a academia, dominar as artes, dominar a imprensa, isso é absolutamente vital, isso é absolutamente essencial. E, claro, na academia nós observamos, principalmente nas ciências humanas, muitos aqui, por exemplo, o evento é promovido pela economia, é muito comum, por exemplo, na economia, que apenas autores de viés marxistas sejam apresentados. Quando muito, autores de viés keynesianos são apresentados. Mas o indivíduo, normalmente, que cursa economia, ele sai da faculdade de economia sem que Milton Friedman seja apresentado, sem que Hayek lhe seja apresentado, sem que Mises lhe seja apresentado, sem que Rothbard lhe seja apresentado. Ou seja, há, portanto, um viés nitidamente gramsciano de formação monolítica do pensamento. Nas ciências humanas, por exemplo, Foucault, até você não aguentar mais, até regurgitar Michel Foucault como se fosse o único sujeito que tivesse conseguido ler a sociedade contemporânea. E a questão é tão caricata que até naquele filme Tropa de Elite tem um determinado momento em que na PUC do Rio de Janeiro é debatido Foucault. Mas nós temos, portanto, essa questão muito importante da infiltração gramsciana que se coloca. O terceiro viés é o viés da demonização e da mentira como arma revolucionária. A questão fundamental, e aí eu trago aqui a vocês, e normalmente é assim, o esquerdista ele nunca lê os originais, ele nunca lê Marx, ele nunca lê Trotsky, ele nunca lê Lenin, ele nunca lê os autores. Né? Até porque a grande distinção é essa, se o sujeito lê, acaba entendendo, e se entender, deixa de ser. Tá? Manifestações são bacanas, mas aí vamos rolar o debate, porque todo mundo vai ter a oportunidade de falar aqui, quem quiser falar, fala o que quiser, vai ser bacana, já é, vamos continuar aqui, valeu. Aplausos quem quer, vai quem quer, se manifesta quem quer, né? Quem quer aplaudir tem direito, quem vai ter direito, mas vamos esperar agora o momento certo do debate.
Bom, vamos lá. Eu trago aqui, portanto, o eixo da decolonização. A decolonização ela é feita com grande maestria e, portanto, eu trago aqui apenas algumas disposições. Eu acho que um texto muito importante para ser trabalhado é o texto Moral e Revolução de Trotsky, que é de 1936, e ele é um verdadeiro libelo do amoralismo, ou seja, ele é uma ode à falta de princípios, ao desrespeito, ao desprezo a quaisquer valores que norteiam a sociedade liberal, a sociedade burguesa. Em 1936, Trotsky nos fala nesse texto, Moral e Revolução, e aí ele aborda a moral dele, a nossa, né, é a expressão utilizada. Ele aborda que tudo, e isso é literal, é uma disposição literal. Eu faço votos de que vocês algum dia se debrucem sobre essa literatura, na medida em que ele literalmente, não é eufemismo ou exagero, ele literalmente diz o quê? De que tudo aquilo, e portanto envolvendo mentiras, envolvendo traições, assassinatos, genocídios, tudo aquilo que pudesse fortalecer a construção do Partido Comunista, tudo aquilo que pudesse fortalecer a causa, tudo aquilo, portanto, que robustecesse o aparato comunista, seria admissível na luta contra os liberais, contra os capitalistas e pela tomada do poder. Portanto, isso em 1936. Isso em 1936. Portanto, é absolutamente natural que nós vejamos um espetáculo do mensalão, por exemplo, e o indivíduo condenado pelo Supremo Tribunal Federal seja recebido de braços erguidos pela sua facção partidária. Por quê? Porque já Trotsky mencionava que não interessam os meios. Por quê? Porque a mentira, o assassinato, a traição, a calúnia, essas são armas revolucionárias. Estas são armas que estão à disposição para aqueles que lutam em prol do proletariado. Ou seja, isso faz parte da lógica trotskista, da lógica stalinista, porque existem textos semelhantes também. Lenin já nos dizia, eu não vou aqui me estender, o tempo, infelizmente, o tempo é bastante curto, mas a famosa frase de Lenin: acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Ou seja, portanto, essa frase embute a ideia de uma terrível distorção da realidade, uma desconexão da realidade. Vamos observar ainda que o uso da violência nessa estrutura, e o documentário me poupou muito tempo, né? O uso da violência é absolutamente natural, na medida em que o indivíduo ele é sacrificável em prol da causa. E o socialismo ele é sempre puro. Essa que é a questão fundamental. O socialismo, o comunismo, seja lá como se chame esse horror, ele é sempre puro, na medida em que toda a experiência pregressa, e a Luciana Genro nos deu aí esse exemplo, né? Toda a experiência pregressa nunca é o verdadeiro socialismo. Quer dizer, o socialismo ele se limpa do próprio excremento, né? Porque tudo o que aconteceu não é socialismo. O socialismo será daqui para frente. Todos os outros para trás sempre perverteram o socialismo. Todos os outros para trás sempre se equivocaram, sempre se excederam, sempre não entenderam o socialismo. E o socialismo será maravilhoso daqui
Portanto, a experiência soviética não foi socialismo, a China não foi socialismo, a Vietnã não foi socialismo, Camboja não foi socialismo, ou seja, as experiências nunca foram socialistas. O socialismo sempre será esta promessa futura que será sempre idílica, maravilhosa para os trabalhadores. E aí nós temos questões como, por exemplo, inúmeras disposições neste processo de demonização e de mentira como arma revolucionária. A última que eu vou mencionar diz respeito, por exemplo, às questões, deixa eu escolher aqui uma delas, por exemplo, as questões ligadas à Comissão da Verdade. Ou seja, há uma distorção histórica em relação aos fatos. Na medida em que, quando você analisa os estatutos das organizações que partiram para a guerrilha, todos os estatutos previam, portanto, todas as organizações guerrilheiras que mataram, que sequestraram, que assaltaram bancos, todas as organizações guerrilheiras, elas não tinham absolutamente nenhum compromisso com a instauração de uma democracia no Brasil. Portanto, elas não estavam lutando contra a ditadura, como se diz. Elas estavam apenas e tão somente lutando pela implementação de uma ditadura do proletariado em moldes marxistas-leninistas. Ou seja, então, quando, por exemplo, a nossa presidente Dilma Rousseff pegou em armas, em momento algum da sua trajetória, ela estava interessada em democracia. O modelo, a discussão era apenas uma divergência de modelo, ou seja, instalaremos aqui um modelo cubano, um modelo soviético, um modelo chinês. Era essa a divergência. E isso é muito bem documentado, ou seja, só aquele cego que não quer, digamos assim, se debruçar sobre os documentos, sobre os estatutos, aquele que nega sistematicamente a realidade, não consegue perceber isso e admite que eram heróis que lutavam pela democracia. Não, os heróis da época foram outros, foram aqueles que pacificamente enfrentaram o regime militar, pacificamente, pacientemente, e foram construindo uma via de retomada do diálogo e de reconstrução da democracia. Portanto, esses senhores é que são os verdadeiros heróis. E aí nós vamos citar nomes como, por exemplo, Ulisses Guimarães, nós vamos citar nomes como, por exemplo, Teodoro Vilela e outros que participaram de um processo de tentativa de reconstrução de um diálogo e da estrutura e da perseverança na crença democrática, e não aqueles que partiram para lutar mais. E diga-se de passagem, hoje isso é muito bem documentado, só mais uma vez não vê quem não quer. A guerrilha, o treinamento para a guerrilha, ele é muito bem documentado, ele começa no Brasil em 1962. Em 1962 já haviam contingentes que eram enviados para serem treinados em atos de guerrilha. Portanto, essa questão ela é uma distorção histórica muito grande. E isso faz parte da distorção da mentira como arma revolucionária. Isso gera, portanto, um cenário. Eu vou tentar traçar aqui em alguns minutos algumas diferenças entre esquerda e direita. Portanto, ser de esquerda envolve a ideia de que há esta primazia do coletivo. Havendo esta primazia do coletivo, a sociedade é sempre opressora, ou seja, nós, sociedade, somos opressores. Portanto, a bandidagem toda, Fernandinho Beiramar, é porque nós somos opressores e, portanto, ele se viu pressionado, porque de alguma maneira eu agi errado, eu, branco, heterossexual, homem, agi errado e, portanto, ele se sentiu oprimido, nós, sociedade,
somos opressores, e então Fernando Impera Mari, a criminalidade é reflexo dessa opressão. No pensamento esquerdista é sempre muito presente a ideia de que o homem ele é fruto do seu meio. Isso vem de Rousseau. Quando você lê Rousseau, que é outro autor massacrado das humanas, quando você lê Rousseau, como é que começa lá o contrato social? O homem é puro, mas em todos os lugares se encontra amarrado a grilhões. Então é a sociedade que perverte o homem. E, portanto, nós vamos observar que essas ideias, né, de que a sociedade é opressora, de que o indivíduo é fruto do meio, de que o crime é uma resposta à opressão, até porque vários autores e aí, muitos setores da esquerda entendem o criminoso como uma espécie de proto-revolucionário. Marcuse, quer dizer, eu poderia estar num partido político, eu poderia estar numa ONG, eu poderia estar num processo político, mas como eu sou um próprio revolucionário, enquanto eu estou apenas matando pessoas. Essa responsabilidade individual é dissolvida do pensamento da esquerda. Ao passo que o pensamento liberal, para o liberalismo, há a primazia do indivíduo e, portanto, ideias que são muito caras ao liberalismo. A liberdade individual, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa que, aonde a esquerda venceu, sempre houve uma brutal supressão da liberdade de imprensa. Ao passo que, para o liberal, a liberdade de imprensa é algo absolutamente vital. E aí, mais uma vez, vamos às fontes. Vamos lá. Se eu tivesse que decidir entre ter um governo sem jornais e ter jornais sem um governo, eu não hesitaria nem por um momento antes de escolher a segunda opção. Thomas Jefferson. Vamos ao contraponto, vejam a noção de liberdade de imprensa. Dar à burguesia a arma da liberdade de imprensa é facilitar e ajudar a causa do inimigo. Nós não desejamos um fim suicida, então não a daremos. Vladimir Ilyich Lenin. Ou seja, então, quando hoje você contrapõe Thomas Jefferson e você contrapõe Lenin, as questões elas se tornam absolutamente claras, elas se tornam muito didáticas. Além disso, nós vamos observar o próprio programa do PT. O programa do PT diz no tópico democracia na comunicação. É muito interessante, aí eu sugiro a leitura de 1984, um clássico de Orwell, onde ele descreve uma sociedade dominada por um partido único, uma sociedade fictícia, onde é criada a nova língua, no original Newspeak, onde na nova língua as palavras que são distorcidas pelo governo e ganham novos sentidos. Portanto, a propaganda governamental é concebida no Ministério da Verdade. E é exatamente isso. Vejam aqui como nós temos a esquerda sempre se apropriando de determinadas palavras e distorcendo o sentido dessas palavras. Por exemplo, sempre que a esquerda faz alguma coisa, ela usa a palavra democracia. Porque tudo que a esquerda faz é sempre assim: democratizar os meios de comunicação, democratizar o acesso a alguma coisa. O democratizar o acesso a alguma coisa sempre embute a ideia de expoliação da propriedade privada de alguém, mas isso não é dito. E a palavra democracia, ela é apropriada e entra no discurso dessa forma. Vamos observar. A democratização da sociedade brasileira exige que todas e todos possam exercer plenamente a mais ampla e irrestrita liberdade
liberdade de expressão? Aí é uma vírgula no parágrafo, o que passa pela regulação dos meios de comunicação, ou seja, é restringir para ter liberdade, sufocar para ter liberdade, intervir para ser livre. Quer dizer, isso é muito o 1984. No 1984, há um outro conceito muito importante no livro que se chama dupli pensar. O que é o dupli pensar? É a admissão na mesma frase, no mesmo pensamento, de duas ideias antagônicas. Ou seja, portanto, esse é um cenário absolutamente formidável ao 1984. Você, para ter liberdade de imprensa, você precisa então ter a imprensa aos moldes venezuelanos, quer dizer, com uma lei de mídia, aonde então comissões populares definam aquilo que é possível ou não de ser objeto de publicação. É o controle, portanto, social da mídia. E o PT tentou, durante 3 episódios, ao longo do seu governo, formular esse controle. Vamos lembrar, o PT tentou criar o Conselho Federal de Jornalismo, tentou também impor controles pela Conferência Nacional de Comunicação. Há um trecho claro no Programa Nacional de Direitos Humanos, no 3º Programa Nacional de Direitos Humanos, em que se pede explicitamente o controle da mídia, e no programa do PT há essa questão ligada ao controle da mídia. Portanto, o controle da mídia é um passo extremamente importante na lógica do pensamento de esquerda. Mas ainda fazendo alguns comparativos. Então, o ser de direita envolve a primazia do indivíduo, envolve a liberdade individual, a liberdade de imprensa, envolve a defesa da propriedade privada, porque no pensamento liberal a propriedade privada ela é inerente à ideia de liberdade, na medida em que a primeira propriedade é a propriedade do seu próprio corpo. Foram os liberais ingleses, inclusive, que iniciaram a luta contra a escravidão no século XIX. E o cerne dessa ideia se coloca na ideia de propriedade. Eu não tenho como ser livre se eu não tenho sequer a primeira propriedade, que é a propriedade de meu próprio corpo. Se eu não disponho dessa propriedade, nenhuma outra propriedade será possível. E nenhuma outra liberdade será possível. Assim como, se eu não tenho sequer a propriedade do meu próprio corpo, a expressão, a livre expressão, não será possível. E a liberdade de expressão é a mãe de todas as liberdades. Um sistema de preços que seja definido pelo livre mercado e não por uma entidade burocrática. A União Soviética, por exemplo, existiam os chamados planos quinquenais. Em economia, os estudantes de economia vão estudar em algum momento os planos quinquenais. Todos só geraram fome, miséria e desgraça. Na China, por exemplo, num determinado momento, Mao Tse-tung resolve estatizar, coletivizar os campos. E a coletivização dos campos, ela gera alguma coisa em torno de 30 milhões de mortos de fome na China pela coletivização dos campos de Mao Tse-tung. Quando que a China começa a prosperar? A China começa a prosperar em 1974, no Congresso do Partido Comunista Chinês, quando Deng Xiaoping nos dá aquela famosa frase: não importa a cor do gato, o que importa é que o gato mate o rato. Portanto, isso significa o quê? Significa que a China estava, portanto, abandonando as crenças, não oficialmente, mas do ponto de vista da praxis econômica, abandonando as crenças coletivistas, comunistas de Mao Tse-tung e adotando práticas de mercado. E foi através das práticas de mercado que a China conseguiu, pelo menos, retirar da miséria extrema um contingente significativo da
da sua população, na medida em que apresentou desde a década de 70, a partir do momento em que ela promove a abertura econômica, índices de crescimento verdadeiramente fantásticos. Ainda elementos que são muito caros ao pensamento liberal: o respeito às instituições. O pensamento liberal ele pressupõe instituições, é extremamente importante a existência de instituições, ao passo que o pensamento de esquerda tem um contraponto em relação a isso, porque o pensamento de esquerda, ele normalmente é anti-institucional. Ou seja, há uma interlocução na medida em que há uma organização, na medida em que há uma organização em torno de soviets. Nós temos, portanto, os soviets da União Soviética, nós temos equivalentes em todos os lugares onde o pensamento de esquerda foi implantado. Na Venezuela, nós temos experiências muito semelhantes aos conselhos populares. E aqui, a Presidência da República acabou criando por decreto, decreto este que, em verdade, não é uma palestra jurídica, mas poderíamos tecer uma palestra jurídica, comentários a respeito da inconstitucionalidade desse decreto, mas o decreto ele impõe à sociedade brasileira conselhos populares a serem constituídos em todos os órgãos da administração pública federal. Portanto, todas as instituições da administração direta e indireta, faculdades, universidades, fundações, autarquias, todos os órgãos serão dominados por conselhos populares. Portanto, fica muito nítido perceber o desprezo do pensamento de esquerda pelas instituições, e eu não precisaria dar exemplos sobre a história, o documentário já nos mostrou muito, basta nós observarmos aqui. É muito natural aqui esse desprezo pelas instituições quando nós observamos, por exemplo, o desprezo do PT a respeito do julgamento do mensalão, inclusive no trato em relação à composição do Supremo Tribunal Federal, o modo pelo qual se coloca. A CUT, inclusive, querendo, durante bastante tempo, ela levantou a bandeira de que deveria se ir à rua e pedir, através de um movimento de massas, a anulação do julgamento do mensalão, argumentações que foram reiteradas à época de que o julgamento do mensalão seria levado a cortes internacionais, ou seja, o desprezo pelo Supremo Tribunal Federal como instituição componente, integrante da estrutura do país. E tudo isso faz parte, obviamente, de um pensamento bolchevique, na medida em que o pensamento bolchevique é um pensamento de partido político. E essas confusões entre partido e governo são muito típicas, muito características desse pensamento, tanto que inconscientemente ou conscientemente a Presidência da República, por exemplo, fala em minha Polícia Federal, em meu Bolsa Família. São expressões muito recorrentes que no último debate, inclusive, foram utilizadas. Questões ainda que dizem respeito a aspectos caros ao pensamento liberal, a democracia representativa e não a democracia direta. A democracia direta, que é a democracia dos conselhos populares, não é e nunca foi presente no pensamento liberal. A democracia representativa é que se estabelece, e a igualdade de todos perante a lei, sem distinções
ou étnicas é também uma ideia presente no pensamento liberal. E para finalizar, então, por que a liberdade importa? Essa que é a questão, em mais 5 minutos.